a gente vê. Professor, o Fabiano tem muitas piadas boas. Ele pode dar aula melhor do que eu, mas ele não ganha de mim nas piadas, isso eu tenho certeza absoluta. Eu aceito perder na docência, mas não aceito perder na piada. Vamos lá. Obrigado, Wilson. Vou encher o saco do Fabiano depois dessa aqui. Deixa eu fazer um sorteio aqui para ver quem vai ficar como coorganizador. Sabrina. Pus a Sabrina aqui. Beleza. Minha gente, vamos lá. Povos indígenas e tribais. Ontem nós falamos bastante coisa, eu acho que ficou bem claro para vocês, né? Onde nós, ou o centro de debate que nós tivemos, falando do Estatuto do Índio, falando da Constituição, falando da Convenção 169 da OIT, tá? Foi um estudo bem bacana. Falamos também sobre a perícia antropológica e nota técnica do Ministério Público do Trabalho. O que ficou faltando, tá? Ficou faltando avançar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre alguns temas relacionados ao trabalho do índio e, de um modo geral, às culturas indígenas e tribais, e, em passo seguinte, avançar em uma notícia recente lá de uma reportagem do TST de 19/4, o dia em que se comemora o Dia do Índio. Então, nós já vamos começar hoje com o nosso material. Quem está com o material aberto aí, abre aí na... Deixa eu ver qual é a página que nós vamos continuar, que nós vamos seguir, só um minutinho. Abre aí na página, no final da página 11, tá? Final da página 11. Tá? Final da página 11. Eu vou começar a gravação aqui, o compartilhamento, e eu quero só chamar a atenção para um ponto que a gente falou bastante ontem. Eu reforcei isso bastante. Quando a gente fala em povos indígenas e tribais, para a compreensão da formação jurisprudencial do Supremo, leva-se muito em consideração o direito ambiental. Então, hoje, quando nós falamos em direito, tudo é direito ambiental, porque o homem vive em sociedade, ele vive usufruindo do meio ambiente. Esses conceitos, como disse o Feliciano, eles são indissociáveis. Hoje vai ficar ainda mais forte, vai ficar ainda mais claro para vocês essa situação, tá? Esse reforço que nós temos a respeito dos povos indígenas e tribais. Legal? Vai ser bem bacana. Então, nós vamos avançar aqui na jurisprudência do Supremo sobre isso aí. Eu quero discutir um primeiro julgado aqui do Supremo com vocês. STF e a defesa dos povos indígenas e tribais. Olha aí. Os requerentes da presente ADPF e 9 outras entidades que atuam no feito, como a Miticuri, relatam ataques a tiros a indígenas, mortes, desnutrição, anemia, contágio por mercúrio, desmatamento e garimpo ilegal, bem como a prática de ilícitos de toda ordem decorrente da presença de invasores nas terras indígenas Yanomami e Munduruku, no curso da pandemia. Afirmam que tal presença é responsável ainda pelo contágio de tais comunidades por Covid. À luz de tal quadro, pedem deferimento de tutela provisória incidental para assegurar a vida, a saúde e a segurança de tais povos no contexto da crise sanitária. Incidência dos princípios da precaução e da prevenção, conforme jurisprudência consolidada, necessários à proteção à vida, à saúde e segurança da população indígena. Olha só, que bacana esse entendimento aqui do Supremo. Ele se vale de 2 princípios do direito ambiental, princípio da precaução e princípio da prevenção, para impedir o acesso de pessoas às tribos indígenas. Então, o que talvez fosse em um cenário em que não estivéssemos discutindo povos indígenas e tribais, algo tratado pura e simplesmente como uma tutela inibitória ou um dever de não fazer, o Supremo justifica
com base na necessidade de tutela da vida, reforçando questões ou princípios do direito ambiental. Então, a gente já começa com o Supremo, nesse caso dos Yanomami, reforçando a questão do direito ambiental, e nós vimos aí recentemente, esse ano, início desse ano, inclusive, as crianças Yanomami passando fome, e as tribos Yanomami passando fome. Vocês lembram disso? Lembram disso aí, né? Nós tivemos toda essa situação início do ano recentemente, e em uma questão dessa, em determinada prova, nós deveremos reforçar muito a questão do risco de extinção de povos indígenas e tribais, utilizando essas expressões, essas grandezas do direito ambiental, bem como tutela inibitória, bem como a necessidade de o Estado, sim, por meio da FUNAI, entrar na tribo indígena para prestar o suporte ou a tutela necessária a essas crianças e a essas pessoas. Ok? Esse foi um primeiro julgado. Eu queria reforçar um pouco só do direito ambiental do trabalho. A gente tem mais coisa. Direito ambiental, na verdade, perdão. Olha esse outro aqui. A suspensão do licenciamento e das obras de construção de linha de transmissão elétrica de forma abrupta tem o potencial de acarretar graves lesões à economia pública. A concessão pela Corte Regional da pretendida suspensão permitiu que referida obra atingisse avançado estágio, sendo certo que não houve efetiva demonstração da presença dos requisitos legais para fundamentar a pretendida suspensão. Esse acórdão aqui do agravo regimental 995, eu digo a vocês que, no meu entender, ele não ficou bem claro, não ficou bem redigido, porque quando a gente lê aqui, a gente não consegue entender o que de fato aconteceu, se permitiu a continuidade das obras ou se não se permitiu a continuidade dessas obras. Eu peguei o resumo dessa situação aqui lá dos anais do Supremo Tribunal Federal, mesmo do site, para a gente entender. Olha só, trata-se de agravo regimental tendo por objeto decisão da presidência do STF que rejeitou o pedido de suspensão de liminar. A liminar em questão ordenara a interrupção de obra de instalação de linha de transmissão de energia elétrica para que fosse realizado o procedimento de consulta de povos indígenas. Ou seja, a decisão do presidente rejeitou essa suspensão da liminar, porque a liminar mandou na verdade, suspender as obras até que fosse feita a consulta dos povos indígenas e tribais. O Pleno do STF reverteu a decisão da presidência, determinando a suspensão da liminar, ao fundamento de que a suspensão do licenciamento e das obras de construção da linha elétrica de forma abrupta teria o potencial de acarretar lesões graves à economia. Uma situação bastante controvertida aqui, uma decisão bastante controvertida do Supremo, porque aparentemente o que o Supremo levou a efeito nessa decisão aqui foi, em primeira mão, a economia pública e não a necessidade de suspensão da obra para a tutela dos povos indígenas. Aqui, ao longo do processo, eu peguei um breve resumo dele, só para esclarecer umas situações aqui que chamaram a atenção. O que tratou essa questão? Livre decisão informada dos povos indígenas. Onde isso está? Está lá na Convenção 169 da OIT. Eu falei ontem para vocês que a finalidade da 169 da OIT não é pura e simplesmente voltada a atender tão somente questões trabalhistas dos povos indígenas e tribais, de forma alguma. A Convenção 169 da OIT, ela traz diretrizes sociais, diretrizes de políticas públicas, diretrizes de estabelecimento de programas, diretrizes relacionadas à tutela e à garantia de direitos que não são pura e simplesmente direitos trabalhistas. Dentre eles, ela traz a autodeterminação dos povos indígenas, ou seja, se você for mexer comigo, obrigatoriamente eu preciso me manifestar nesse sentido. A Constituição, lá no artigo 231, eu estou apostando muito nesse artigo 231 na nossa prova, a Constituição fala isso. Que quando a gente for mexer com povos indígenas,
os povos indígenas precisam ser consultados. De onde que se extrai isso? Preliminarmente da 169. Depois disso, do texto constitucional. Toda essa situação em questão aqui, que a gente está debatendo, ela nasce de uma tese, de uma causa de pedir remota a partir da Convenção 168 da OIT. Se você vai mexer com a minha etnia, se você vai mexer com a minha cultura, eu preciso me manifestar preliminarmente. Bacana? Vamos seguir? Tem outras coisas interessantes aqui para a gente ver. Eu trouxe um resumo para vocês darem uma olhada dessa situação. Outro ponto interessante diz respeito à imprescritibilidade da reparação ambiental. Tá? Aqui a gente vai colocar uma envergadura um pouco maior na nossa discussão, e eu peço a vocês, quem tiver papel e caneta, quiser anotar uma tese interessante, que vai valer para muita coisa na prova, faça isso agora. Olha só, vamos lá. Debate-se nesses autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do poder público, ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente que beneficiam toda a coletividade. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é uma exceção. Depende, portanto, de fatores externos que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação do prazo para a pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. Olha que bacana isso aqui. Vocês vão ver a conexão que o Supremo fez para falar sobre imprescritibilidade. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade. Para garantir de sua integral proteção, especialmente em relação às futuras gerações, todas as condutas do poder público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de terceira geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem recurso natural como a finalidade individual. Vocês já devem saber que a gente tem 2 pontos aqui nessa situação. Essa decisão ela demanda uma análise, nesse trecho aqui, nesse ponto 3 que eu acabei de ler, de 2 situações em particular. Ponto 3, não, ponto 4. 2 situações em particular. A primeira situação é que o Supremo casou, olha que tese inteligente, ele casou a imprescritibilidade da pretensão reparatória do dano ambiental a um fato, a transgeracionalidade do direito ao meio ambiente. A transgeracionalidade do direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Artigo 225 da Constituição Federal. Vocês conseguiram pegar essa sacada do Supremo aqui? Se é um direito que é assegurado às presentes e às futuras gerações, eu não posso dizer que esse direito encerra a pretensão pelo decurso do tempo. Porque o meio ambiente, concorda comigo aqui, ele é eterno. Ele não é eterno. Se acabar o meio ambiente, acaba a humanidade. Né? Se acabar o meio ambiente, automaticamente a humanidade vai ser extinta. Ou seja, eu preciso pensar nas futuras gerações, de modo que a preservação trazida pela Constituição, ela não é só para mim, ela não é só para a coletividade presente, mas é para a coletividade futura. De sorte que o dano ambiental, presta atenção nessa sacada, vai reverberar os seus efeitos no tempo. Porque eu terei uma geração futura prejudicada por um dano ambiental passado. Me dá um exemplo. Tem um lago.
esse lago é contaminado. Hoje, ninguém entra com ação. Hoje esse lago é contaminado por determinada empresa. Alternativa, aterrar. Então a minha geração viveu com o lago, teve que aterrar. Sofreu um dano ambiental, sofreu. E a geração de daqui 100 anos que teve turbada a possibilidade de viver com o lago? Ou seja, foi um dano ambiental que prejudicou uma geração futura, que desequilibrou o meio ambiente para uma geração futura. Até aqui tudo bem. Agora tem uma outra questão que, muito embora seja da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, você vai fazer um favor imenso para mim. Você não vai seguir ela na prova. Professor, eu não vou seguir o Supremo na prova. Tem certeza absoluta? Não nessa tese, que diz que os direitos ambientais são direitos de terceira dimensão ou de terceira geração. Por quê que você não vai seguir? É claro que se você for instado a se manifestar nesse sentido, você vai fazer ressalva desse entendimento do Supremo. É claro, né? Você vai fazer essa ressalva de entendimento. Mas você vai justificar que os direitos de natureza ambiental cada vez mais transitam para a segunda dimensão, tanto na segunda fase como na terceira fase, tanto como na fase de sentença. Porque o ministro Augusto pensa dessa maneira, porque o Feliciano pensa dessa maneira. E eles são cabeças pensantes ali, viu? Eles possuem grande interferência. Então você não vai seguir essa tese. Professor, então eu não vou seguir a tese. Não. Você não vai seguir essa linha de raciocínio, não. Ressalvando o entendimento do Supremo. Por que eu estou reforçando essa ideia aqui com vocês? Porque é algo que é contrassenso. Eu não vou voltar na discussão da tese, porque a gente já falou isso em aula 2 vezes. Tá? Tanto na aula do ministro Augusto, como na aula do Feliciano. Nós já falamos a respeito disso aqui. Então, a minha lógica de raciocínio, minha lógica de trabalho vai ser essa. Tá? Mas vamos voltar lá, porque tem mais coisa reveladora na ementa. Tá? A reparação do dano ao meio ambiente é um direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. E aí ele trata da extinção do processo com julgamento de mérito. Não é o que nos interessa aqui. Agora, tese, tema, na verdade, 999, de repercussão geral, é imprescritível a pretensão da reparação civil no dano ambiental. E aí eu quero extrair aqui com vocês os fundamentos importantes dessa decisão aqui. Tá? Interdependência entre proteção ambiental e direitos humanos. Interdependência entre direito ambiental e direitos humanos. Isso aqui, gente, está muito na moda. Vocês lembram aí, quem estuda já há um pouco mais de tempo, quem estuda antes da pandemia, vai lembrar, talvez, de concursos anteriores que haviam temas da moda. Havia temas da moda. Né? Layoff, terceirização já foi tema da moda lá em 90 e tanto, né? Imagina. Hoje a gente está falando dessa interseccionalidade dos direitos de envergadura ambiental com os direitos humanos, ou seja, são indissociáveis e a lógica é muito simples. A gente vive no meio ambiente. Então, se eu estou falando em direitos humanos, natural e necessariamente eu preciso falar em direito ambiental. E aí, esse foi um dos fundamentos utilizados pelo Supremo. Isso aqui eu extraí de um material do Supremo, olha só. Interdependência entre proteção ambiental e direitos humanos. Como se vê, a preocupação com a preservação do meio ambiente não é nova e reflete o reconhecimento não só em nível nacional, como também pela comunidade internacional de que o direito de viver em um ambiente saudável
com plenas condições de o ser humano desenvolver todas as suas capacidades sociais, culturais, de trabalho e lazer, encontra raízes no núcleo essencial dos direitos fundamentais atinente à vida, à saúde, à liberdade e à igualdade. E aí o Supremo utiliza uma expressão aqui: proteção multinível do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Proteção multinível do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa aqui é a famosa jurisprudência Rinodê. Vocês nunca mais vão esquecer disso. A jurisprudência multinível do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por que multinível? Por que multinível? Porque ela atende várias esferas de direito. Saúde, vida, liberdade, igualdade, trabalho, direito ao trabalho. Né? Proteção multinível do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se algum curso já falou isso alguma vez, eu vou dar intensivo de graça. Porque eu tenho certeza que ninguém falou. Proteção multinível do direito ao meio ambiente equilibrado. Aí a gente complementa. Vamos lá, porque tem mais coisa. Né? Opa! Olha aqui. Por fim, veja-se que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição prevê que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Logo, sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto tanto na Constituição como em diversos tratados internacionais, torna-se inconteste o seu caráter fundamental. Direito ao meio ambiente equilibrado é um direito fundamental e o Supremo revela mais uma coisa aqui ainda. Ele busca um reforço do bloco de constitucionalidade lá do artigo 5º, parágrafo 2º. Eu não quero ir longe aqui, o nosso debate não é direitos humanos. Mas, depois que você passar no concurso, que você quiser escrever um artigo, essa jurisprudência do Supremo aqui, ela está com um pezinho na teoria monista lá dos direitos humanos. Ou seja, tudo envolve proteção do ser humano, independente de requisitos formais de adesão ou não a determinado tratado. Mas não é problema para essa aula aqui. Né? É problema para depois. Problema para a prova oral. Certo? Retomada aqui. Natureza coletiva e transgeracional do direito à integridade do meio ambiente. Falei sobre isso no nosso aulão. Transgeracionalidade do direito ambiental. O que o Supremo diz sobre isso aqui? Olha só. Dentro desse contexto, emerge com nitidez a ideia de que o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais. O Supremo dá duas deixas aqui de transição desse direito enquanto direito meramente programático de terceira geração, ele usa o termo geração, como um direito que cada vez mais transita para a primeira geração. Primeiro porque ele diz que é uma proteção multinível. Ou seja, se é uma proteção multinível, envolve uma tutela, uma gama, um cluster right de direitos fundamentais, obrigatoriamente, ela não é meramente programática. Ela é concreta. Ela é de exigibilidade imediata. E mais do que isso, aqui ele usa uma expressão que é protegido pelos organismos sociais, dando a entender que o direito ambiental cada vez mais transita com movimentos sociais que tutelam, via de regra, direitos de segunda dimensão, qualificando-se como encargo irrenunciável que se impõe sempre em benefício das presentes e futuras gerações, tanto ao poder público quanto à coletividade em si mesma considerada. E aí ele continua.
Na realidade, o direito à integridade ao meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo dentro do processo de afirmação dos direitos humanos a expressão significativa de um poder deferido não ao indivíduo, identificado em sua singularidade, mas em sentido verdadeiramente mais abrangente atribuído à própria coletividade. Destacou-se que o meio ambiente insere-se entre os direitos de terceira geração de titularidade coletiva e que constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos. Só que, olha só, essa tese é tese antiga. Eu estou falando de tese de 95, eu estou falando de tese de 2006, o Supremo aqui parafraseando outros julgamentos do Supremo. E aí, olha esse arremate. Já afirmei doutrinariamente que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantir sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do poder público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano de terceira geração para evitar prejuízo à coletividade. Mais uma vez, ele trata do meio ambiente como um direito de terceira geração, de terceira dimensão, e ele associa muito isso à característica programática dos direitos humanos. Só que veja só, qual que é a sacada do ministro aqui? Ele fala que os direitos ambientais e não humanos, eles têm uma característica programática porque eles servem também para as futuras gerações. Enquanto que, na verdade, o Feliciano e o ministro Augusto dizem que a justiciabilidade dele é imediata, porque sem justiciabilidade imediata dos direitos humanos de segunda e não de terceira dimensão, eu corro o risco de não ter as futuras gerações. Entendeu a sacada dos caras aqui? É uma tese que, pelo menos para mim, né? Eu falo em limites acadêmicos, é uma tese muito mais encorpada, essa tese do Feliciano e do ministro Augusto, sobretudo para a prova, tá? Vamos lá? Voltando. Conceito de prejuízo irremediável. De todos esses dados, podemos afirmar com precisão que os danos ambientais causados por falha humana são muitas vezes projetados para o futuro, de forma que apenas depois de anos saberemos seus reais impactos no meio ambiente e na coletividade. Veja-se que no caso dos autos, entre os anos de 81 e 87, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da terra indígena Campa do rio Amônia. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a comunidade indígena que vive no local. Nessa vertente, o desmatamento ilegal e desordenado traz severas consequências, como a destruição da biodiversidade, empobrecimento do solo, elevação de temperaturas, entre outros males. Dessa forma, embora a comunidade indígena seja diretamente afetada, o impacto ambiental se dirige a toda a sociedade. E muitas vezes seus efeitos só são percebidos anos depois. E aí um conceito do Supremo de direitos imprescritíveis aqui, há uma construção bastante grande nesse sentido, e aí vale a pena a gente reforçar, porque a imprescritibilidade do direito ambiental, só para lembrar vocês, tá? Ela esteve presente lá no caso Shell e Basso, e se não me recordo, se não me falha a memória, perdão, também falou-se em imprescritibilidade na prova do MPT. Sim ou não? Acho que sim, né? Ou não? Suscitar a imprescritibilidade do direito ambiental. Sim. Eu fico com vontade de ver a cara de vocês no dia que vocês pegarem a prova de segunda fase de sentença desse concurso. Porque vai ter muita coisa lá que a gente viu. Simbora. Lembra de mim, Edipo, os juízes aí do Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo, Edipo, que eles estão em corrente de pensamento positivo, torcendo por você, viu? Querendo muito que você passe no concurso, né?
Mas falaram que não é para você deixar sucessor na advocacia. Falaram que é para você fechar o escritório. Viu? Vamos lá. Conceito de direitos imprescritíveis. Olha só. A prescrição decorre do princípio da segurança jurídica, que confere estabilidade às relações. Logo, não poderia a relação jurídica perdurar por tempo indeterminado. Nesse contexto, a questão posta nos autos é saber se deve prevalecer esse princípio da segurança jurídica frente à reparação ou não, ou frente à imprescritibilidade ou não do dano ambiental. E aí ele repete, pegaram esse trecho aqui e colocaram na ementa, falando que não se sujeita a limite de tempo a lesão ambiental e ela não se extingue pela prescrição os direitos que constituem, ele usa uma expressão bem bacana, diretas irradiações da personalidade humana como a vida. Olha só essa expressão aqui. Assim, não se sujeitam a limite de tempo, não se extinguem pela prescrição os direitos que constituem diretas irradiações da personalidade humana como a vida. Consoante o contexto fático delineado pela instância de origem, os fatos ocorreram em 81 e até 87. No conflito entre estabelecer o prazo prescricional a favor do dano ambiental, a fim de lhe atribuir segurança jurídica e estabilidade com natureza eminentemente privada, e tutelar de forma mais benéfica o bem jurídico, coletivo, indisponível, fundamental, que antecede todos os demais direitos. Olha que expressão bacana, linda, que antecede todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, não há saúde, não há trabalho, nem lazer, o último prevalece. Por óbvio, concluindo pela imprescritibilidade do direito à reparação do dano ambiental, mesmo que o pedido seja genérico, havendo elementos suficientes nos autos, pode o magistrado determinar desde já o montante da reparação. Alexandre, de coração, é chato assistir aula com essa leitura de trechos que você coloca. Gente, existem coisas que eu não posso descurar. Por exemplo, ler esses fundamentos verticais e densos do Supremo em aula para a gente debater é fundamental em um cenário em que a gente precisa fazer verticalização, tá? Alguns outros eu leio e consigo sentar e conversar com vocês, como, por exemplo, aqueles lá do ministro Augusto, muito embora complexos. Agora, tem outros que a gente tem que ler o argumento, porque às vezes a leitura do argumento que o Supremo traz, ela abre a mente de uma maneira que eu não vou conseguir abrir, entendeu? Eles vão conseguir fazer no papel, eu não vou conseguir fazer, às vezes, dando aula. E aí, essa expressão que ele coloca aqui, isso aqui é uma expressão que, em prova, antecede todos os demais direitos. Anota isso aí, direito ambiental antecede todos os demais direitos. Isso aqui é sensacional. Ele reforça outro argumento dessa decisão, que é a proteção especial aos indígenas, tá? 231 da Constituição, a gente não precisa avançar nisso aqui. Estou apostando nesse artigo para a primeira fase. E aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes promove um diálogo entre o Supremo e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes não escreve só direito constitucional, ele escreve e escreve bem a respeito de direitos humanos também. Viu, pessoal? Então, vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. Olha aqui. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade, que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana dos Direitos Humanos no caso do povo indígena Quixuá de Saraiacu. Olha só. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade sem sua prévia autorização. Nessa vertente, o desmatamento ilegal e desordenado traz severas consequências, como a destruição da biodiversidade, empobrecimento do solo,
elevação de temperaturas, entre outros males. Dessa forma, embora a comunidade indígena seja diretamente afetada, o impacto ambiental se dirige a toda a sociedade e muitas vezes seus efeitos só são percebidos anos depois. Um caso bastante interessante aqui que o ministro cita, desse povo indígena Quixuá de Sarayacu, estado do Equador, que reforça muito essa ideia de transgeracionalidade do direito ambiental e indissociabilidade entre direitos humanos e meio ambiente, ou cultura indígena e meio ambiente. Interessante, não? E aí, vamos fechar agora entendendo um pouco sobre o que o TST fala a respeito dessa temática. Certo? Vou pedir a vocês 5 minutinhos, ok? 19h05 a gente volta.
De volta, pessoal. Vamos lá? Simbora, minha gente. Continuar agora. Fechamos a jurisprudência do Supremo, tá? Vamos falar agora sobre essa notícia do TST para a gente fechar essa temática aqui do trabalhador indígena. Legal? Compartilhando a tela. O TST e os povos indígenas e tribais. Por que eu não trouxe jurisprudência sobre essa temática? Porque é muito mais rica a jurisprudência do TST, do STF, do que do TST, nessa matéria aqui envolvendo os trabalhadores indígenas. Quando chega no TST, normalmente a gente não tem muitas discussões verticais do ponto de vista jurídico sobre essa situação. Fala-se um pouco da Convenção 169, mas o TST se atém a julgar relações envolvendo trabalhadores indígenas que muitas vezes são vítimas de escravidão, como eu mencionei ontem, conversando com vocês. Agora, a questão aqui é o seguinte: eu peguei alguns trechos de fala do ministro Lélio e também de uma subprocuradora do trabalho e também de um juiz do trabalho do TRT-11, que falam muito bem sobre essa temática aqui dos trabalhadores indígenas e com uma visão trabalhista sobre essa situação. E esse primeiro trecho de fala aqui é do ministro Lélio. É imperioso que se assegure aos 266 povos indígenas que habitam o território brasileiro o respeito ao seu modo de vida e costumes, bem como o acesso a ambientes de trabalho que garantam e promovam a diversidade social. O que eu extraio daqui? Meio ambiente de trabalho deve promover diversidade social e cultural, daí porque o mandamento de inclusão dos indígenas seria essa diversidade social e cultural. Neste 19 de abril, a Justiça do Trabalho reafirma seu compromisso com a garantia e efetividade de direitos sociais aos povos indígenas em condição de equidade com os demais cidadãos e cidadãs brasileiros sem qualquer discriminação. E aí teve uma fala de uma procuradora do trabalho, autodeclarada indígena, coordenadora do Grupo Nacional de Trabalho dos Povos Originários, Comunidades Tradicionais e Periféricas do MPT. O que ela diz? Olha que bacana. Não se pode falar em povos indígenas sem lembrar sua identidade com a terra. Trabalhar a terra é meio de obter condição de vida digna, é preservar a natureza e o que ela propicia como meio de subsistência. Assimilar esses contextos é ponto de partida para compreender os complexos desafios que se impõem para que os povos originários tenham garantidos liberdade, dignidade e trabalho decente, uma associação muito umbilical com direitos ambientais aqui. O problema é que são muitas violações de direitos diante de tamanha vulnerabilidade a que esses povos estão submetidos. Ela fala de aldeados vivendo em áreas remotas e de difícil acesso, com pouco ou nenhum acesso à informação e serviços públicos. E aí o que acontece? Eles ficam ameaçados ou expostos à ameaça a direitos básicos e à própria existência. Vão desde o dano sobre recursos naturais causados por diferentes atividades econômicas legais ou não, até o aliciamento para piores formas de trabalho, segundo classificação da OIT. Ou seja, o que ela está querendo dizer é que existem rincões que o Estado não consegue chegar para tutelar os direitos dos trabalhadores indígenas. E, às vezes, o que é ilegal chega antes do Estado e, consequentemente, explora essa cultura, explora essas pessoas. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi duas situações envolvendo pessoas de tribos indígenas. Primeiro, uma envolvendo um grupo e outra envolvendo um índio solitário. Mas se você colocar na internet, você vai ver, existem tribos indígenas da Amazônia, dada a imensidão da Amazônia, que eu tenho certeza absoluta que sequer foram catalogadas ainda.
Teve uma, né? A Sabrina mora no Amazonas, talvez ela concorde comigo. Teve uma que o helicóptero passou há pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, e acidentalmente viu uma tribo indígena que não tinha sido catalogada. Eu estou falando em catalogar por conta do valor histórico da tribo indígena, tá? Não estou coisificando a pessoa, não. É catalogar mesmo. Eles viram e os índios começaram a dar, atirar, não é atirar, né? Usar arco e flecha contra o helicóptero. Olha só, nunca tinham visto, nem sabiam o que era. Uma outra situação que chama muito a atenção aqui foi de uma pessoa de um documentário que fizeram em Rondônia, não sei se tem gente de Rondônia aí, mas com um indígena que morava e vivia sozinho, ele não sabia falar idioma do branco, ele não era integrado, ele vivia só ele no meio do mato. E as gravações que se tem dele são gravações dele completamente isolado, derrubando árvore, enfim, completamente isolado, que também me chamou muito a atenção. E outra situação que eu vi recentemente, tem 2 semanas, 3 semanas, de uma comunidade tribal da África que vive isolada em uma ilha. E aí, olha isso aqui que eu vou falar para vocês. Existe um passeio turístico para ver eles de longe, porque não se pode chegar lá. Chegou um branco lá com o propósito de tentar convertê-los ao cristianismo, mataram ele. Então, assim, porque eles não têm cognição nenhuma. O mundo deles é o mundo deles, né? Eles não têm vivência nenhuma com o homem branco. Então, a Terra é tão grande, tem tanta coisa, né? Que às vezes a gente não percebe e ela reforça esses detalhes aqui no artigo. Muitos trabalhadores indígenas são submetidos a formas de exploração e escravização, incluindo o trabalho forçado, a servidão por dívida, a retenção de documentos, o pagamento de salários abaixo do mínimo, jornada excessiva, a falta de descanso e condições de trabalho insalubres. As mulheres ainda enfrentam desafios adicionais como a violência de gênero e o assédio sexual. Violência de gênero e assédio sexual a trabalhador indígena. Segundo dados do Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, 675 indígenas foram resgatados de condições de trabalho análogas à escravidão entre 2002 e 2022. 3% do total. No norte é basicamente mineração ilegal e agronegócio. No nordeste, cana-de-açúcar e carvoeiras. Há registro de migração de indígenas do centro-oeste para o sul para a colheita de maçã, que a gente falou ontem. E aí o TST reforça a situação do impacto ambiental. A degradação ambiental também interfere no grau de vulnerabilidade das comunidades. Estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, identificou que entre 2011 e 2014, 74% das terras indígenas no Brasil ficaram mais expostas a ameaças ambientais, fruto da expansão do desmatamento, incêndios, proximidade com rodovias, degradação florestal e avanço de mineração agropecuária. E aí tem a fala do juiz, Jonatas Andrade. Olha aí. Muitos indígenas ainda se veem obrigados a migrar para a cidade. Não têm formação, ficam sujeitos a condições precárias de trabalho, um ciclo de miséria, um ciclo de pobreza. E, infelizmente, ele reforça: os povos indígenas têm sido historicamente marginalizados e explorados. E a violação de seus direitos trabalhistas é um reflexo disso. Quando buscam uma trajetória que viabilize sua inserção no mercado de trabalho, a procuradora destaca que ele se expõe a outros problemas, como, por exemplo, falta ou dificuldade de se manterem em sistemas formais de educação, preconceito, discriminação racial e cultural, enfim. Volta para a fala do juiz aqui, e ele sustenta que a garantia de condições dignas de trabalho é um desafio complexo que requer uma ação coordenada do Estado, dos empregadores e da sociedade civil. Mas ele também ressalta aí a necessidade de incluir as comunidades no processo de tomada de decisões e garantir sua participação na elaboração de políticas e programas. É importante também
estimular o empreendedorismo e a economia solidária, promover a formação e a qualificação profissional, respeitando suas características culturais e garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas. No final, existe um arremate nessa reportagem que fala da proximidade das instâncias de poder ou do sistema de justiça com povos indígenas e tribais. Aproximar as instituições de justiça dos povos indígenas e tribais é uma das medidas que contribuem para ampliar o acesso à informação e direitos transpondo barreiras culturais e linguísticas. A gente tem algumas resoluções aqui, que é a 454 de 2022, e olha que bacana, essa resolução é recente e ela autoriza a produção de exames técnicos por profissional de antropologia a fim de que se conheçam as especificidades socioculturais do povo indígena. Ou seja, um caso de perícia antropológica, aqui, resolução 454 do CNJ, que prevê o diálogo interético e intercultural, de forma a assegurar a efetiva compreensão pelo povo ou pela comunidade do conteúdo e das consequências dos processos. E aí traz outras resoluções também, 299 de 2019, garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunho de violência, 287 de 2019, indígenas acusados, réis, condenados ou privados de liberdade, resolução 230, diálogo intercultural permanente, e aí fala-se em outras resoluções do CNMP também. E aí, em justiça itinerante, que seria o deslocamento da estrutura da justiça, todo mundo sabe disso, até as pessoas indígenas. Jonatas Andrade também salienta a importância de parceria com associações e lideranças indígenas e defende a capacitação de agentes públicos e da advocacia sobre as especificidades culturais e linguísticas de trabalhadores indígenas, além de campanhas de divulgação e informação sobre os direitos trabalhistas. Quando você lê aqui, você vai ver que se reforça uma situação interessante que o ministro Lélio participou de audiências com comunidades indígenas. A gente vê aqui que o ministro Lélio ressalta a Agenda 2030, ou seja, ele gosta muito dessa questão, justiça itinerante, enfim. Olha só, agosto de 2003, pela primeira vez, a Justiça Itinerante promoveu uma audiência trabalhista em uma terra indígena. Foi na aldeia Jaguapiru, próxima a Dourados. O representante do TST na ocasião foi o ministro Lélio, hoje presidente da corte, aí 20 anos atrás. Tá? Bacana esse tema. Parte final, um pouco mais de leitura, alguns conceitos mais abstratos que a gente precisa captar, né? Michele, você levantou a mão? Professor, boa noite. Boa noite. Em relação aos direitos humanos, o senhor falou que tinha sempre que prevalecer a preservação da cultura. Mas quais os limites dessa preservação? Eu fiquei até pesquisando isso de tarde, porque, assim, eu sou gêmea. Aí, em certas culturas indígenas, o gêmeo é sacrificado. Só pode existir um espírito. Eles acreditam que o espírito é dividido. Qual é o limite disso aí? Eu não tenho limite. Se for uma tribo isolada, mesmo que tenha uma certa fiscalização, tal, qual o limite disso? O limite são os direitos fundamentais indisponíveis. Leia-se direitos como o direito à vida. Eu não posso sacrificar o direito à vida, né? A pretexto de tutelar uma cultura. Isso não pode acontecer. Como no exemplo que eu dei ontem também da biologia do menor, que a gente fez aquele contraponto de uma situação com outra situação, enfim. Então, é uma hipótese de se fazer sopesamento, né? Mas eu acho pouco provável que isso consiga chegar ao Poder Judiciário, viu? Porque até se chegar a essa cultura, dentro desse exemplo que você deu, por exemplo, seria situação feita. E aí desconstruir uma cultura dessa é muito impossível, né? Muito difícil. Deveria haver interferência, então, de algum órgão de controle, no caso a FUNAI, para a retirada dessa criança que correria o risco de ser sacrificada, se fosse uma hipótese dessa. Bacana? Entendi.
Beleza? Obrigada. Fala, Gisele. Oi, professor. Eu fiz especialização em direitos humanos e teve uma discussão sobre essa questão dos direitos humanos e o respeito às culturas tradicionais, né? Se tem compatibilidade, né, os direitos humanos com o respeito às culturas e às práticas culturais. Daí, nessa questão das crianças, eles colocaram a situação seguinte: se uma criança ela vai viver plenamente dentro da aldeia, né? Ela vai ter todos os direitos dela, ela vai ter todos os direitos, os outros direitos humanos dela respeitados como ser humano, se ela continuar viva, né? Sim. É igual também a questão das mulheres que sofrem lá, acho que é a circuncisão, né? Como que vivem essas pessoas dentro das próprias culturas se elas não respeitam, né, essas práticas? Aí, então, ficou esse questionamento, né, essa ponderação que o senhor falou, como que fica a situação, né, se vai tirar, retirar a criança para que ela, né, continue viva. Sim. Seria uma relativização que se faria a partir do Ministério Público Federal, da FUNAI, das instâncias de controle, para retirar essas pessoas que correm risco e colocar elas sob a tutela das instâncias de poder. É um juiz de ponderação mesmo. Situação bem delicada, mas um juiz de ponderação, né? É a preservação do topoi, né? Da cultura, das peculiaridades de determinada cultura, de determinado povo. Até que limite, até que ponto isso vai. Certo? Vou encerrar a gravação aqui para começar outra, então.